Bem-vindos ao podcast Quebra-Gelo. Rui! Obrigado pela introdução, com este sou eu. E eu estou aqui para fazer mais um shortcast, o primeiro shortcast de anime que nós vamos ter. A anime sobre a qual eu vou falar chama-se Black Lagoon. E Black Lagoon está classificado como que tipo de anime? Ação e seinen. Seinen, para quem não está dentro do mundo de anime, é uma anime cujo público-alvo são basicamente homens entre os 20 e os 40 anos. Por exemplo, Naruto, Bleach, One Piece, isso é shonen, que é mais para adolescentes, público-alvo. Uma anime do tipo seinen é principalmente caracterizada por poder tratar os seus temas de uma forma mais crua, a utilização de mais gore, não há problemas em utilizar curse words e basicamente existe menos censura visto que o público-alvo tem uma idade mais elevada, o que não acontece com os animes shonen. Por exemplo, no Naruto não se vê ninguém dizer uma asneira. Enquanto que nesta anime a personagem heavy a falar é género a Débora no Dexter. Só para dar uma ideia. E então Black Lagoon fala-nos basicamente do quê? Conta-nos a história de Okajima Hokuro, ou como mais tarde se vamos referir, Rock. Okajima é um jovem adulto japonês que trabalha numa companhia, trabalha das 9 às 5, num cubículo e tal, está constantemente a ser rebaixado pelos seus chefes e um dia ele recebe um trabalho que é ir numa business trip. Ele é o típico businessman, como já puderam reparar, e se o trabalho que lhe dão é ir numa business trip até... agora já não me recordo muito bem, porque só interessa mesmo no primeiro episódio. Durante essa business trip, vai lá no barquinho, descansadinho da vida, né? E o barco é capturado por piratas. O equivalente aos piratas da Somália, mas no mar ao largo da costa da Tailândia. Estes piratas fazem uma raid ao barco, roubam as pessoas e não sei o quê, mas veem que isso não deu muito lucro, então decidem fazer um refém. E coitado do Rock, que já traz uma vida tão miserável como ele próprio acha, calha-lhe a ele ser raptado. E daí é que vem o apelido Rock, porque eles depois há uma caricata em que a personagem que decide levá-lo pergunta-lhe o nome dele e ele diz: "Oh, chame Okajima Hokuro". E basicamente, como eles não são japoneses, abreviam o nome para Rock. Posteriormente, a empresa onde ele trabalhava fica bastante aflita pelo facto de eles terem sido raptados. Ele ter sido raptado não por ele próprio ter sido raptado, mas por causa da informação que ele levava. A informação que ele levava, basicamente vem-se a descobrir que eram relatórios que indicavam que a empresa se tinha envolvido em atividades para a criação de armamento nuclear a favor de terroristas. Então, basicamente, o que a empresa faz é contrata um gangue de mercenários para destruir qualquer prova daqueles documentos alguma vez terem existido. E isso inclui não só destruir os documentos, como acabar com os raptores e com o Rock. Eles não têm qualquer interesse em salvar o seu empregado, e quando Rock repara que a empresa totalmente o abandonou e que ele é simplesmente um pedaço de carne para eles, ou seja, é a partir desse momento que Rock decide abandonar a vida que levava no Japão, uma vida submissa, sem qualquer tipo de realização profissional, em que ele simplesmente levantava-se, ia trabalhar, voltava à casa e ele não estava a viver, basicamente estava a sobreviver, não fazia nada por gosto. Então ele vê esta oportunidade em que ele é declarado morto no Japão para se aliar aos seus raptores. Isto, ele até tem mesmo um diálogo interior: será que estou a sofrer de síndrome de Estocolmo? Será que é isto que as outras vítimas de raptos sentem? Mas ele descobre que afinal as pessoas que o raptaram são uma empresa mercenária que se especializa em transportes chamada Lagoon Company, que tinha sido contratada para fazer aquele serviço. E eles também começam a simpatizar com ele, visto
a situação em que ele se encontrava e, apesar de quebrarem a lei, nota-se que eles têm algum tipo de senso comum e mesmo sentimentos pelas pessoas, então aceitam. Apresentando agora o resto das personagens que constituem a Lagoon Company a que Rock se juntou. Temos o patrão da companhia, que é o Dutch, um ex-soldado americano que depois da guerra do Vietnã decide abandonar a vida que levava e estabelecer-se na cidade de Roanapur, uma cidade fictícia que eu vou descrever mais à frente. Depois temos o gajo dos sistemas de comunicação e o gajo dos PCs, pronto, o Geek, que é o Benny. E por fim temos a Revi, que é a força bruta da Lagoon Company. Ela é apelidada de Two Hands porque é ambidestra a disparar com ambas as mãos, o que resulta em cenários de carnificina autêntica. Como já tinha referido anteriormente, a Lagoon Company está situada na cidade fictícia de Roanapur. Roanapur é um aspecto muito interessante desta anime, porque a própria cidade é que dá também o contexto para as situações que ocorrem. Ou seja, esta cidade é uma cidade portuária que depois da guerra, que foi afetada pela guerra do Vietnã, e após a guerra ter acabado, basicamente toda a gente se esqueceu da cidade. Ou seja, os políticos, a própria polícia, qualquer tipo de sistema governamental não existe. Ou seja, tornou-se um paraíso para foras da lei, grupos criminosos e máfias. Ou seja, toda a vida da cidade gira à volta da ilegalidade. Basicamente existem 3 grupos principais: a Triade chinesa, a máfia russa, chamada de Hotel Moscow, e The Rip-Off Church, que é um grupo de freiras que utiliza a igreja para conciliar o tráfico de armas. E entre estes 3 grupos gera-se o controlo da cidade, sendo que passam bastante tempo uns a tentar matar os outros e a tentar ficar com mais território. E é ao chegar a este tipo de ambiente, ao qual Rock nem por sombra estava habituado, que ele tem o principal choque, que ele decide tentar a continuar a ser uma pessoa íntegra, apesar daquele meio de traição e ilegalidade. E isto reflete-se no facto dele, apesar de toda a gente na cidade andar armada, mesmo quando vão beber café, toda a gente leva armas, ele nunca chega a tocar numa arma e tenta sempre sair das situações em que se encontra através do diálogo, visto que ele era um businessman. Esta é a principal arma dele. Ele depois com a Lagoon Company vai fazendo vários trabalhos, vai conhecendo melhor as pessoas com quem vive, e aí gera-se a principal, acho que é o ponto mais interessante da história, que é a relação entre ele e a Revi, que são extremos totalmente opostos. Enquanto ela é uma pessoa muito calma, que tenta sempre que possível ajudar os outros ou tentar sair de uma situação de forma pacífica, a Revi tem uma personalidade totalmente oposta. Ela é extremamente agressiva, tenta resolver essas situações todas ao tiro. Se não houver qualquer tipo de ação a ocorrer, ela sente-se aborrecida e irrita profundamente a personalidade do Rock, sendo que eles chegam a ter as discussões pelo facto de terem maneiras de pensar diferentes. E acho que este contraste é a parte mais interessante da anime, porque ao início nós sabemos muito pouco do que se passou com o passado da Revi, mas nota-se que ela é uma pessoa que já sofreu muito. E ao longo do desenrolar dos episódios, nós começa a existir alguns flashbacks que nos mostram que ela teve um passado muito duro. Foi espancada pelo pai, foi espancada pela polícia, chegou a ser mesmo violada por alguns polícias, e isso levou a que ela perdesse qualquer confiança com as pessoas que a rodeiam e se retraísse, chegando mesmo a dizer numa discussão com o Rock que Roanapur é a cidade dos mortos-vivos, no sentido em que qualquer pessoa que lá vive já morreu emocionalmente, ou seja, só continua a viver por algo que não é a sua felicidade. E Rock é a exceção, ou ainda é a exceção naquela cidade, porque ele ainda tenta ajudar as pessoas, tenta fazer algo positivo. E não é ajudar as pessoas
só por elas, mas acho que vemos que ele tenta ajudá-las também por si próprio, para saber que fez algo na vida, para se sentir realizado. E ele chega mesmo, uma vez que o confrontam sobre o que é que ele ainda lá anda a fazer, ele chega mesmo a dizer que é o hobby dele ajudar as pessoas, enquanto eles têm os hobbies dos outros são fazer dinheiro ou matar, ele é ajudá-las. E que o desafio máximo será conseguir ajudar alguém naquela cidade. Até ao fim da anime ele continua a tentar desesperadamente conseguir salvar alguém, mas sem resultado. No último episódio chega-se mesmo à conclusão que ele não, apesar de todos os seus esforços, não conseguiu salvar ninguém. Mas o que acho que passa despercebido à personagem e que transparece só mais para quem está a ver é que ele consegue realmente salvar alguém, que é a Revi, porque cada vez que eles passam mais tempo juntos, ela vai chegando, apesar de isso irritar extremamente, ela vai chegando à conclusão que se calhar ela não morreu, ela ainda tem possibilidade de fazer alguma coisa para ser feliz. E acho que esse é a parte mais interessante da anime, como já tinha dito. Para não falar que há sempre tiroteiros altamente, seguições que têm a destruição extrema. Logo no primeiro episódio superam o Bruce Willis, porque em vez de destruírem um helicóptero com um carro, destroem um helicóptero com um barco. Há uma criada que é mais difícil de matar que o Exterminador Implacável, e toda a gente fica com um medo horrível dela quando ela reaparece nas ovas que saíram recentemente. E algo que eu gostei que não é muito comum nas animes é que todas as personagens femininas têm uma personalidade muito forte, apesar de haver algum fanservice, como se pode ver pela roupa da Revi. Mas acho que nesta anime a forma como se foi feito não é muito negativo. O diálogo é hilariante, apesar de conseguir também ser extremamente dark quando é necessário. E uma coisa que eu aconselho, se puderem, é que vejam a anime em inglês, dobrada. A maior parte das dobragens, não, para ser sincero, não são grande coisa e eu prefiro ver anime em japonês com legendas. Mas acreditem que a dobragem para esta anime está muito bem feita, principalmente a voz da Revi, e isso cria um elemento muito positivo. Ah, fuck it. You're a real pain in the ass, you know that? An idiot like you won't live long. We're both idiots and we've both suffered. Just leave it at that. I'm pretty sure you're the biggest idiot here, dumbass. Getting mad? Ooh, sounds scary. What are you gonna do? Write a memo or something? Hey, you two! Why don't you mind your own fucking E business? pronto, acho que já deu assim para dar um cheirinho do que é esta anime de Black Lagoon. Isto realmente fazer o podcast sem o Rui não é a mesma coisa, custa um bocadinho mais a falar sobre os temas. Mas espero que tenham gostado. Pá, vou tentar trazer animes interessantes nestes shortcasts. Se quiserem deixem sugestões de anime nos comentários. E termina assim este primeiro shortcast sobre anime do podcast Quebra-Gelo.